Oi, gente! Começando mais um GAcast. E hoje a nossa convidada especial é a Maria Luísa Mendes. Ela é modelo profissional. Ela também tem formação em medicina veterinária e criadora da raça Manga Larga Marchador. Bem-vinda, Maria! Obrigada, Ela. É um prazer para mim ter sido convidada a estar aqui hoje. Meu primeiro podcast, tô nervosa. Mas é um prazer, obrigada. Vai fluindo, a história é incrível. E a primeira pergunta é: você tem formação em medicina veterinária, é isso? Atuou como médica veterinária por um período da sua vida? Sim, Tá. E daí eu sei que teve essa transição para a carreira de modelo. Como é que foi isso? Conta pra gente. Bom, desde que eu me conheço por gente, eu sempre quis ser veterinária. Era pequenininha, eu ia lá em casa, pegava os tatuzinhos, aquele tatuzinho bola no jardim e ficava operando eles de judiação, matei um monte. E meu sonho era ser veterinária. E cresci com isso. Me formei em veterinária, né? Estudei, me formei. Sim. E quando eu caí no mercado de trabalho, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada. A profissão, a veterinária no Brasil é uma área extremamente desvalorizada, né? Sim. As pessoas acham que um veterinário tem que atender de graça porque ele faz por amor. Bom, enfim, é uma história. Se for entrar nesse mérito, é uma história bem comprida. Sim. E aí eu comecei a procurar alguma coisa que eu poderia fazer para complementar minha renda. Tá. Só que eu não sabia o que eu podia fazer. E aí comecei a procurar. E aí um dia eu tava assistindo TV e apareceu uma matéria na época sobre modelos plus size. Que eram as modelos mais gordinhas que estavam entrando no mercado, fazendo sucesso fora do Brasil. E aí me deu um estalo. Eu falei, caramba, quando eu era criança, falavam que eu podia ser modelo. Só que eu sempre fui gordinha. Então, falei, de repente pode ser um caminho, né? Posso tentar. Sim. E aí eu procurei uma agência. Só que eu não entendia nada de moda, eu nunca fui uma pessoa ligada à moda. E caí numa agência que a gente chama de vendedora de books. Que vendem ilusões, basicamente, é isso. Eles pegam qualquer pessoa na rua e falam, nossa, você tem todo o perfil pra ser famosa. Te vendem um book e nunca mais aparece. Tá. Aí eu caí numa agência dessas, só que por sorte, eles me indicaram pra um casting. Um casting é uma seleção pra um trabalho. Tá. E eu cheguei nesse trabalho, eu fui com a cara e com a coragem. O meu book tava horrível, porque não tinha sido um profissional que tinha sido feito. Eles tinham me vendido um book muito ruim. E aí, eu cheguei na cara e na coragem. E aí, era eu a única menina, assim, fora do padrão. E só modelos tradicionais no casting. E eu tava super insegura. E aí, eu lembro que chegou a minha vez. E os proprietários da marca começaram a conversar comigo. Uhum. E aí, eu comentei que eu era veterinária. E por curiosidade, o dono da marca criava gado e cavalo. E aí, pronto. Aí, rolou a conversa, tudo mais. Daí, consegui meu primeiro trabalho. E aí, eu comecei a conciliar isso de veterinária e de modelo. Sim. E no comecinho foi tranquilo, porque dava pra conciliar. E aí, acabou que começou a aparecer muito mais trabalhos de modelos, de modelo. E a veterinária foi ficando pra trás. Sim. E eu comecei a ficar meio sem saber o que fazer. Porque meu sonho, desde criança, era ser veterinária. Na minha cabeça, eu tinha nascido pra salvar vidas. E de repente, eu tava ali sendo modelo. Que na minha cabeça, eu pensava, nossa, eu estudei, eu me formei. E agora eu fico tirando fotos sendo bonita. Então, assim, me deu eu não sabia, eu me perdi, sabe? E aí, eu sou muito ligada a Deus, ao universo. E aí, eu comecei a conversar com eles, né? Eu falava, viu, eu não tô sendo feliz trabalhando como modelo. Sim. Eu gosto da veterinária. Me mostra qual caminho que é pra seguir. Aí, apareceu um monte de trabalho de modelo. Eu falava, não, vocês não entenderam. Vocês não entenderam. Falei, eu não tô feliz, eu não tô me achando nisso. Eu quero fazer algo que traga um sentido pra minha vida. E mais um monte de trabalho de modelo. Aí, na terceira vez que eu fui conversar com eles, eu falei, bom, acho que quem não tá entendendo sou eu, né? Sim. Aí eu falei, vou tentar abraçar, então ver o que acontece. E aí, foi quando eu aceitei realmente minha carreira de modelo. Eu falei, não, então eu vou botar a cara nisso e vou trabalhar com isso e vamos ver o que dá. E a partir do momento que eu tive essa aceitação do meu trabalho, eu comecei a receber mensagens de mulheres e de maridos dessas mulheres me agradecendo. Porque eu tava conseguindo fazer elas se enxergarem mais bonitas do que elas eram. Porque elas eram super acostumadas a verem um corpo que não era a realidade delas. E de repente eu tava ali tentando mostrar outras formas de ser bonita. E quando eu comecei a receber essas mensagens, eu percebi que, poxa, eu podia impactar a vida, não de animais como eu queria no momento, mas de outras pessoas também. Então aí realmente eu abracei isso de ser modelo. Virou uma causa, um propósito, né? Sim. Tinha um porquê. Exatamente, não era só fotografar, exatamente. Tinha uma coisa maior ali por trás. E como que foi essa mudança da vida do campo? Imagino que você gostava lá fazer seus atendimentos de bota, calça, bem despojado. Sim. Sem maquiagem, bem básico. Sim. Padrão, né? Vida do campo, dia a dia.
E essa mudança para uma vida de glamour, marcas, clientes exigindo a sua imagem, como é que foi isso para você? Então, na verdade, essa questão de vida de glamour é um grande mito na moda. Tá. As pessoas às vezes olham uma foto pronta ali e imaginam, nossa, que coisa linda, tava se maquiando, tava num lugar maravilhoso. Gente, é só perrengue. É só perrengue. Assim, eu nunca fui uma pessoa ligada à moda. Tá. Então, assim, eu continuei, apesar de eu estar trabalhando com uma área totalmente oposta do que eu sempre gostei. Sim. Eu nunca fui uma pessoa da moda. Então, também não me impressionei. Eu continuei sendo eu. No meu tempo livre, era eu. A Maria Luísa, bonezinho aqui de lado, trança no cabelo, blusa e calça e bota. É isso, essa sou eu. Sim, sim. E pra você, essa conexão com o cavalo, né? Você falou que lá de pequena ficava brincando, já pensava. Ela vem de família. Como que é essa paixão em especial? Acredito em todos os animais, mas em especial o cavalo. Sim, o cavalo é o xodó. Você foi criada aqui em São Paulo, interior? Eu sou criada em São Paulo, sou nascida aqui. Minha mãe é piracicabana, meu pai é paulistano. Então tem um sanguinho do interior aí. O meu avô sempre teve sítio, desde que eu me conheço por gente, ele sempre teve sítio. Tá. E eu cresci ali, todo final de semana a gente ia pro sítio. E tinha uns cavalinhos, meu tio mexia com cavalo também. E quando eu era criancinha, me colocaram em cima de um cavalo. E aí eu peguei esse vírus e nunca mais consegui. Essa história livre. é muito comum aqui no podcast. Da pessoa vir falar, fui colocada em cima do lobo e depois disso não consegui sair mais. Entrou no sangue, aí não tem vacina, não tem mais nada. Mas era um sítio, é isso? Isso, que tem até hoje o sítio também, que é onde eu mantenho meus animais. Entendi. Então foi lá, essa paixão começou a mexer e… Sim, e aí eu gostava muito e queria treinar, queria montar cavalo. Daí eu acabei fazendo hipismo durante muitos anos, acho que aí uns 10, 12 anos da minha vida eu fiz hipismo. Eu acabei parando na transição de colegial, faculdade, mas sempre final de semana eu tinha 2 cavalinhos no sítio, que até hoje tem, estão bem velhinhos. E aí, então, final de semana ia com alguma amiga, montava, mexia. Mas acabei dando um tempo de treino. Depois eu voltei, aí eu fui pra rédeas. Eu fiquei acho que uns 3 anos na rédeas. Sou apaixonada, é uma modalidade maravilhosa. Quarto de milha, assim, sou doida. Ainda quero voltar a ter um quarto de milha. Legal. E aí acabou que eu parei na rédeas também por um tempo. E eu tinha uma égua de passeio. E acabei comprando uma cobertura pra ela e nasceu um potro maravilhoso. E aí brilhou meu olho. Eu falei, caramba, por que eu não procuro mais sobre a raça manga larga machador? Isso já era o manga larga machador. Isso já era. Era uma égua de passeio manga larga machador. Sim. Falei, por que eu não vou estudar mais, de repente, ver pra que realmente serve a raça? Porque um cavalo não serve só pra passear, né? Ele serve aí pra muitas coisas. E aí eu fui atrás de cursos e foi quando eu realmente me apaixonei pelo manga larga machador. Que é um cavalo extremamente dócil, inteligente e serve aí pra muitas funções. Sim, sim. E daí juntando, conciliando a carreira de modelo com essa criação, assim, na verdade, algo que era para uso lá para seu, até tirar uma pressão. O cavalo para você era isso? O cavalo para mim é minha válvula de escape, né? Tá. Às vezes eu passo a semana inteira, eu viajo muito, então, nossa, tô pilhada, estressada já de pegar avião. Daí avião atrasa, aí vai pro trabalho, correria. Então, assim, eu chego no sítio, eu vejo meus cavalos, dou aquela relaxada. E o sítio fica no interior? Fica pertinho aqui de São Paulo, em Atibaia. E daí você estava me contando que você tinha um contrato com uma grande agência. E daí você decidiu tirar um pouquinho da… Como que foi essa mudança também de grande agência para um trabalho mais solo? O cavalo teve relação com isso? Sim. Como foi esse movimento? Foi na pandemia? Foi. A pandemia foi estralo pra muita gente, pra muita né? gente. Muita gente. Ainda bem, acho que ela serviu, óbvio, né? Muitos perderam, né? Ela teve a parte. Mas ela veio também para trazer a gente pro centro, os pés no chão de volta, pé na terra. Eu acho que ela trouxe essa necessidade de um retorno ao natural. Como foi para você? Eu acho que todo caos pode trazer um pouco de paz. É questão da gente procurar realmente o que isso tá mudando na gente, né? Eu trabalhei como modelo na Mega durante, acho que uns 9 anos da minha vida. Sou muito grata a eles. Foi uma agência que fez muito pela minha carreira. Sim. Só que na pandemia eu acabei percebendo que eu tava deixando um pouco de lado o que eu realmente gostava, por causa do trabalho. E, não sei, me deu eu quis ficar um pouco sozinha. Aí eu conversei com eles, acabei me desligando da agência. E voltei um pouco mais pra ficar com meus cavalos. E foi quando daí também eu realmente comecei a procurar mais sobre linhagens de marchadora. Tentar começar uma criaçãozinha mais focada. Tá. Então…
Foi essa vontade, assim, esse retorno, passar mais tempo com o cavalo. Foi essa uma grande divisão de águas para você ter saído de uma grande agência? Sim, foi. Tá. Eu, quando tava na agência, eu fui morar em Nova York. Foram 3 ou 4 meses em Nova York. E, nossa, maravilhoso. Tava numa cidade maravilhosa. Mas eu tava lá e não tava. Eu tava lá e não queria estar lá. Eu tava lá e pensando, poxa, e meus cavalos, como que estão? Minha família, como que tá? Sim. Eu tava lá, mas eu não queria estar lá, sabe? E lá também eu me deu esse estalo. Eu falei, caramba, eu amo o que eu tô fazendo. Sim. Mas não é o que eu quero ter foco. Eu gosto de cavalo, eu quero mexer com cavalo. Sim, sim. E a rotina, nesse momento, ela tava… Como que é a rotina de uma modelo que trabalha para uma grande agência? Ela não dá espaço para você viver… o motivo de ter se desligado, distanciado, é em razão? Como que funciona? Pra gente que é leigo, não sabe nada e acha que é glamour, né? Acha que ganha 1000 coisas, que é assim, uma vida realmente… Como que é a real, assim, do dia a dia? A real é bem complicada. Normalmente é muita correria. Eu cheguei a ficar doente, eu tive um problema de tireoide por estresse. Sim. Devido a essa correria, a gente viaja muito. Eu tinha semana aí que eu praticamente não parava em casa. E muito bate e volta. Não é que você vai, você relaxa, aproveita, não. Um dia tava no Paraná, um dia tava em Goiânia, um dia tava na Colômbia. Sim. Outro dia tava no México. E assim, uma semana. Foi isso. Então você chegava morta. Era sempre preocupada com o horário. A alimentação é muito difícil você conseguir manter uma alimentação regrada. Então é uma vida bem estressante. Sim, sim. E pra você, quais são os planos em relação ao cavalo? Assim, como é que tá? Tem uma criação agora? O que você pretende? Conta um pouquinho dos planos futuros aí. Eu tô começando, sou uma criadora bem pequenininha mesmo. Tem nome o rancho? Se chama Dois Leões. Legal. Em homenagem ao outro sítio do meu avô, que foi onde eu comecei a mexer com os cavalos. Sim. Eu tenho ideia de ter algum animal de pista. Se Deus abençoar, nascer um animal pra pista, é minha ideia. Só que eu tô tentando fazer um pouco diferente do que eu vejo na raça. Eu vejo que o marchador meio que virou uma máquina de marchar. Esqueceram um pouco que ele é um cavalo, que ele é um animal, que ele tem como eu posso dizer? Ele tem as dificuldades e as facilidades dele. Sim. O marchador, durante anos aí, foi uma raça que usaram muitos artifícios pro animal ganhar pista, melhorar a marcha. Tá. Assim, não respeitaram muito o tempo dos cavalos, né? Sim. Então eu tô tentando fazer um pouquinho diferente. Em relação a bem-estar animal, em relação a respeitar realmente o cavalo como um indivíduo que tem suas necessidades. Respeitar a parte de casqueamento, que acabam achinelando muito os cascos. E aí você prejudica tendão, ligamentos, né? Prejudica bastante coisa. A questão da sela, que também… infelizmente, existem muitas selas aí boas de conforto pro cavaleiro. Mas pro cavalo não são selas boas. Sim. Então, assim, eu tô tentando fazer um pouquinho diferente no que eu acredito, sabe? E pensando muito na questão do bem-estar dos animais. Sim. E Maria, mais uma vez voltando lá ao início do cast, quando você disse que a intenção era cuidar de vidas, né? Uhum. Então você passou por esse processo e volta e retorna trazendo uma mensagem diferente, né? Tudo isso que você tá me dizendo, pra mim é uma novidade, assim, do ponto de vista de criação, esse bem-estar. E você coloca isso na sua rede social, né? Uhum. O que mais, assim, que você poderia dizer que você faz diferente, que você pretende… Que mudança você quer deixar como um grande marco da criação da Maria? Você já me falou vários aí, mas eu queria saber mais, assim, do detalhe, do dia a dia, o que você faz. Eu acho que, assim, é realmente entender que o cavalo, ele é um cavalo. Sim. Ele não é um brinquedo pra gente, ele é um ser vivo. Ele tem a origem dele, ele tem a forma dele. Por exemplo, o cavalo é um animal que aí mastiga praticamente 18, 20 horas por dia. E a gente acaba confinando ele numa baia, dando alimentação pouco tempo por dia pra ele só manter a forma física. Sim. Mas e a mentalidade desse bicho, como que tá? Nossa. Então, assim, minha criação, eu quero focar em animais que realmente tenham uma mentalidade boa. Que eles consigam enxergar no ser humano um amigo. Sim. Não uma pessoa que vai usar e abusar dele, e é isso. Sim. Então, eu quero que as pessoas enxerguem o cavalo realmente como um amigo, como um ser vivo que merece respeito e tudo de melhor. Que maravilhoso ouvir isso. Gente, e é legal porque outras pessoas sentaram aqui na minha frente e a gente tem ouvido cada vez mais isso. Então eu sentei com a Nath, tá até assistindo, tenho certeza, ouvindo a gente.
E ela falou sobre bem-estar, ela é médica veterinária e cuida da parte locomotora, né? E ela falando que os exageros, né, que causam… Lógico, tem o acidente, pode o cavalo tropeçar. Sim, isso é certeza. inevitável para lesões. Agora o exagero, né, a ganância do proprietário também levam a coisas que, no fim das contas, não é o que a gente espera para quem ama o animal, né? Sim, com certeza. Eu acho assim, a partir do momento que o cavalo é um esportista, Sim. com certeza ele tá sujeito a lesões. E não tem nada a ver daí com foi maus tratos ou não. Não, o cavalo virou um esportista. Então, como o humano, qualquer esportista tem lesões. Sim. Então, até aí tudo bem. Mas eu acho que às vezes é uma questão muito de ego, sabe? Eu quero ganhar aquela prova a qualquer custo. Exato. Meu cavalo não pode correr, mas eu vou dar um medicamento pra ele, ele vai correr e depois eu resolvo. Então eu acho que a gente tem que deixar o ego lá embaixo. Criar cavalo, você mexer com cavalo é amor. Sim. E amor não pode ter ego. Exato, exatamente. E como que é a tua rotina dentro desse rancho? O que você gosta de fazer? Olha, normalmente de semana eu tô trabalhando com a moda, né? Sim. E aí, sexta-feira, se Deus quiser, toda sexta-feira, eu tô indo. É o dia mais esperado da semana. Eu vou ver meus animais. No sítio, eu tenho algumas potrinhas e umas éguas de cria. Daí, na verdade, basicamente lá eu passo um tempo de qualidade. Sim. Fico com elas e escovo, cabresteio, limpa casco. Assim, é realmente um manejo. Sim, E aí, vejo se tá tudo bem, dou uma analisada no feno, como que tá, a ração, se tá tudo certinho. Basicamente, no sítio é mais um tempo de qualidade mesmo, uma troca aí de energia, vamos dizer assim. E aí, eu também tenho alguns animais no centro de treinamento. Tá. Que é um centro de treinamento que eu gosto muito da forma como o meu treinador lida com os animais. Ele pensa da mesma forma que eu, então os interesses em comum casaram, vamos dizer assim. Também na raça Manga-Larga Marchador. Sim, Hoje, exclusivamente, você tem o Manga-Larga Marchador. Sim, Tá. E aí, quando eu vou pro centro de treinamento, daí a gente monta, sai fazer passeios exterior. Também focamos muito nessa parte de manejo. Meus cavalos ficam soltos, eles só dormem na baia. Sim. Todos eles têm companhia. Eu não gosto de cavalo sozinho, todos eles têm companhia. Sim. Um é garanhão, ele tem um cavalo castrado junto com ele. Enfim, eu tento… Tudo que eu posso colocar de bem-estar, eu tento colocar. De essência, respeitando a essência do bicho, né? Viver no coletivo, a questão do pasto, não ficar confinado. É tudo muito respeitando a natureza do cavalo. Exatamente, né? Que legal. E lógico, adaptado, né? Infelizmente, a gente não consegue deixar 100% como ele seria na natureza. Mas adaptando pra tentar, dentro do que eu acredito, ser o melhor pros cavalos. Legal. E você já chegou a competir dentro da prova de marcha ou fora? Alguma competição mesmo já? Uma vez, não, uma só, uma provinha, um poeirão que teve lá na cidade. Eu tinha um burro e acabei inscrevendo. Eu nem sabia como que era uma prova de marcha, eu fui de alegre. Sim. E aí eu competi só essa vez. Agora, a pretensão, se algum animal, meu Deus abençoe, realmente nascer aí algum animal que tenha chance de ir pra pista. E da forma que eu acredito, sem forçar, sem exigir mais do que eles realmente podem oferecer. Aí eu vou pra pista de novo. E você que vai montar. Sim, é a ideia. Que legal, muito bom. Agora, final do ano, até a gente vai domar um dos potrinhos, o primeiro que nasceu comigo. E vamos ver, se der certo dele ter potencial pra pista, daí a ideia é eu apresentar, sim. Muito bom. Eu acompanhei seus stories, né? E vi que você fez uma viagem a cavalo com uma turma, né? É isso? Até não me recordo o nome da proprietária que faz as viagens. É a Jacira, do Viajar a Cavalo. Exatamente. Gente, acho que essa dica tem que ficar. Viajar a Cavalo. Sim. Jacira. Aliás, se eu puder dar uma sugestão de pessoa pro próximo podcast, a Jacira tem uma história de vida maravilhosa. Eu sou fã dela, virou amigona minha. Ela faz um trabalho maravilhoso. Eu vou trazer ela pra cá. Já chamei ela por mensagem. Acho que o certo é dar uma ligadinha, né? Agora ela vai ver o meu, ela vem. Isso, manda pra ela. Pra onde você foi? Eu não quero falar besteira, porque eu lembro que é uma viagem internacional a cavalo. Foi. Tá. A gente foi pra Patagônia. Patagônia. Isso, pra Patagônia, Argentina. Uma cidade que se chama Chubut, Alto de Chubut. Tá. Nossa, foi uma viagem maravilhosa. Eu comecei a viajar com a Jacira já fazem uns 2, 3 anos. Eu tinha viajado bastante pelo Brasil. Tem uma viagem maravilhosa aqui no Brasil, que é dos canyons de Maceió. De Maceió, não, de Alagoas, desculpa, os canyons de Alagoas. E, nossa, é maravilhoso. Foi um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida. Tá. Mas essa daí, em especial, foi pra Patagônia. É um lugar que eu
queria muito ir, só que eu nunca imaginei ir a cavalo. Sim, sim. E aí, quando a Jacira me falou dessa viagem, eu falei, meu Deus, eu preciso ir. E assim, foi maravilhoso. Quantos dias de viagem? Foram 8 dias, se eu não me engano. 8 dias. 8 dias, Isso. parando em alguns acampamentos, algumas… Nesse daí em específico era com ponto fixo. Existem alguns tipos de viagem a cavalo, tem algumas que você vai parando nas cidades e vai dormindo, acampando, como for. E essa daí em específico era com ponto fixo. Que acaba sendo um pouco mais confortável a viagem com ponto fixo. Que aí você pode deixar sua mala, você sabe pra onde você volta. Mas todo dia a gente ia pra um lugar diferente lá na Patagônia. Nossa. E quando foi essa viagem da Patagônia? Foi em janeiro. Agora, desse 2022. Foi. Quem é a Maria antes e depois dessa viagem de 8 dias na Patagônia Argentina, a cavalo? Olha, essa é uma pergunta difícil. Mudou? Teve alguma quebra? Não tem como não mudar. Bom, primeiro porque eu nunca me imaginei andando a cavalo. Apesar de estar em grupo, você está sozinha, né? Num outro país, assim, cavalos que você não conhece, você não sabe o que você vai enfrentar. E lá, na verdade, tem trilhas que a gente pegou de muita dificuldade. Então, assim, essa viagem, esse tipo de viagem acaba sendo muito sobre autoconhecimento, sobre descoberta. Sobre você ver um potencial, uma força em você que talvez antes você não via. Então, assim, não tem como você não sair melhor de uma experiência dessa. Também essa união com o cavalo, né? Esse conjunto sai fortalecido, porque um depende do outro lá, né? Com certeza. O que é uma trilha difícil numa viagem dessa? Me dá um exemplo. Deve ter várias. Olha, O que é subida íngreme? É pedra? Subidas íngremes com pedra, barranco do lado. Muita pedra. Muita pedra. Muita pedra. Eu fiquei, na verdade, impressionada com a habilidade desses cavalos de lá em andarem nesses lugares. Porque você descalça, você a pé, você não conseguiria andar ali. Nossa. E aí tinha ali um cavalo carregando uma sela, mais uma pessoa em cima e andando ali. É impressionante você ver como o cavalo também tem essa capacidade de adaptação, né? Eles nasceram ali, eles aprenderam a se virar ali. E é porque vocês chegam e já tem o cavalo lá da região. Isso, né? Já tem o cavalo que já faz essas trilhas e a Jacira, ela vai como guia. Isso. Na verdade, nessas viagens internacionais, ela atua como guia também, mas tem o guia da região que já sabe os lugares melhores pra ir e tudo mais. Essa foi uma grande viagem que trouxe um desafio? Tiveram outras? Depois você fez só dentro do Brasil? Não, a gente ia pro México agora, no dia 7 de setembro. Só que o México mudou uma regulamentação deles lá sobre o visto. E aí, no fim, a gente não ia conseguir ter tempo hábil pra fazer esse visto. Então, a gente cancelou. Entendi. Mas essa foi a primeira internacional. Mas ainda pretendo fazer muitas. Eu quero ir pra África. Eu vi uma viagem maravilhosa dela pra África. Você galopar no meio das girafas. Nossa! Aí eu tô sonhando com essa também. A gente teve… Até lembrei da Ju, né? A Ju teve aqui, não sei se você acompanha Caminhos da Ju, e ela tava contando que ela cavalgou com os índios americanos num cavalo selvagem. Gente! Não, olha essa experiência, não tem… Eu já quero, eu vou perguntar pra Já adiciona. Imagina essa sensação de estar no habitat deles, né? Toda uma história envolvida, essa liberdade. É incrível, Sim, né? não, é incrível, não tenho o que falar. E acho que como cavaleiro, como amazona, te acrescenta demais também. Porque eu vejo muitas pessoas que, poxa, só sabem andar em determinada raça. Ou só sabem andar no seu próprio cavalo. E uma experiência dessa, você tem que estar aberta a conhecer uma sela nova, um cavalo novo. Vai ter cavalo que vai ter mania, que vai ter defeito. Exatamente. Então, eu acho que acrescenta muito para um cavaleiro, para uma amazona, esse tipo de experiência. Você andar também num lugar que você nunca andou antes. Regiões, climas totalmente diferentes. E você aprende muito sobre o cavalo também. Sobre, nossa, qual que é a alimentação que eles usam ali. Qual equipamento que eles usam ali. Então, eu acho que acrescenta muito pra pessoa que gosta de cavalo. Eu acho que também amplia muito seus horizontes. É verdade. E pra você, cavalo é? É minha vida. É minha vida, a razão da minha vida. Verdade. Sim. Realmente acordo pensando em cavalo, vou dormir pensando em cavalo. Tô vendo aqui, levando no peito. Aí. Sim, nas costas, tem tatuagem. Tem algum cavalo marcante, especial? Que ficou pra memória? Tem os Shiners.
que inclusive tá se recuperando de uma cirurgia tá agora. Com você? Não tá mais comigo, não. Tá com um casal de amigos meus, um grande treinador, uma grande equipe. Tá. E ele foi o cavalo mais difícil que eu tive na minha vida. Ele, na verdade, foi o primeiro cavalo que eu realmente consegui comprar com o meu dinheiro. Sim. Eu treinei ele pra rédeas e ele era um cavalo muito difícil. Tá. Muito difícil. E ele me ensinou muito sobre a questão de expectativa. Eu colocava muita expectativa em cima dele. Eu achava que ele tinha que ser o que eu queria que ele fosse. Sim. E, na verdade, ele me ensinou isso. Que o cavalo é um indivíduo. Não adianta você esperar dele. Ele vai dar o que ele pode te oferecer. Assim como uma pessoa. Tem pessoa que, nossa, você pode esperar um monte de coisa dela, ela não vai te dar. Porque ela não é desse jeito. Sim. Então, ele me ensinou muito sobre essa questão de expectativa, de frustração. De superação mesmo. Sim. E de encarar também… eu tive muitos desafios com ele, como Amazona. E ele me ensinou muita coisa. Então, assim, foi o cavalo mais difícil que eu tive. Mas foi o cavalo que mais me ensinou sobre cavalo. Maria, são mundos completamente diferentes. Então, o mundo da moda e o mundo da vida do campo, do contato com cavalos. Uhum. O que você me conta, assim, de o que a Maria, que tá lá com cercada dos seus cavalos, na Grande Paixão, leva pra pressão do dia a dia, do trabalho como modelo? É um dia a dia frenético, né? Sim. Horários, rotinas. E o que a Maria, atuante no mundo da moda, da imagem, né? Leva de lições para lidar com os cavalos. Como que é essa troca para você? Tá. A moda me ensinou muito que, na verdade, essa coisa da aparência é uma grande ilusão, na verdade, né? Sim. A gente às vezes vê uma foto pronta ali, uma modelo sem defeito nenhum, a pele lisinha, sem celulite, sem estria, sem nada. E você mira naquilo e fala, nossa, eu gostaria de ser desse jeito. Só que a grande verdade é que nem aquela modelo que tá ali na foto, ela é desse jeito. Sim. Então, a gente vive muito de ilusão, né? A gente vive muito querendo ser algo que a gente não é. E eu acabei aprendendo isso por estar no meio. E antes, de repente, eu conheci uma modelo que, nossa, eu admirava ela, achava que ela era maravilhosa, perfeita. E ela era maravilhosa e perfeita. Sim. Só que com os defeitos dela, porque ela é um ser humano. Ela não é impecável, ela não é algo inatingível. Ela tem os defeitos, ela tem as inseguranças dela. Então, assim, às vezes a gente vê aquela pessoa super famosa, aquela pessoa maravilhosa, cheia de fotos. E ela é um ser humano que nem a gente, né? Ela é insegura, ela tem os medos dela, ela tem as dúvidas dela. Ela tem as inseguranças com o próprio corpo dela. Então, assim, a moda me ensinou que tudo é uma grande ilusão. E a partir disso, a gente aprende que a gente precisa respeitar cada pessoa com a individualidade dela, sem colocar expectativa nela. Porque ela é como a gente. Sim. E eu levo isso muito pro cavalo, essa questão de expectativa, de querer que ele seja algo. E não é. E às vezes a gente vê um vídeo de um animal ali em pista, principalmente falando sobre o marchador, no caso, que agora é onde eu tô mais inserida, né? E, poxa, naquele vídeo ali são 20 segundos, 15 segundos que alguém conseguiu pegar o melhor momento daquele bicho e pôs na internet. Que é como nós somos, a modelo. O que é um vídeo, o que é uma foto? É um ângulo bom, uma pose boa, aquele momento, pronto, ficou estático aquilo. Sim. Então, a gente esquece de enxergar tudo que tem por trás, né? O tanto de treino, de preparação, que aquele cavalo nem sempre vai estar naquele momento bom daqueles 15 segundos do vídeo. Assim como a modelo, ela não é 24 horas por dia aquilo que você está enxergando ali. Sim. Então, eu acho que o que eu consegui aprender muito na carreira de moda e de criadora, né? Criadora, entre aspas. Criadora. É isso, é entender cada indivíduo como um indivíduo. Sim. Ele não é o que a gente acha dele, ele não é aqueles 5 minutinhos ali que ele tá maravilhoso, ele não é. Sim. Ele é um indivíduo e tem todas as suas particularidades aí, seus medos, tudo. Sim. E quem é a Maria, na essência, que circula por esses dois mundos? Qual é a essência dessa menina que lá na infância gostava de brincar e sonhava em ser veterinária? Qual é a essência que circula na moda e no cavalo? E essa pergunta é difícil. Falar da gente, né? Não é fácil, não é fácil mesmo. Olha, pra ser bem sincera, eu ainda me enxergo como uma criança que tenta fazer alguma diferença aí no mundo. Sim. Seja ajudando cavalos ou ajudando pessoas. Eu ainda enxergo uma menina cheia de
de criatividade, de vontade de fazer mudanças. Sim. E tentando correr atrás do próprio caminho. Sim, muito bom. E a preferência é pela botina? É pelo estilo campo? Existe uma preferência de estilo? Ah, com certeza. Às vezes eu posto até nos stories uns saltões que eu tô e eu falo, ai, saudade da botina. Que legal, gente. Isso é muito, né? São mundos muito diferentes, né? Sim, com certeza. Muito diferentes. Mas eu aprendi uma grande lição na minha carreira, que é o que eu falei, eu sempre sonhei em ser veterinária. Sim. E aí o universo, o destino, Deus, não sei como as pessoas podem chamar, me levou para um caminho totalmente oposto. E às vezes a gente fica com medo, que nem foi meu caso. Eu tive muito medo. Eu falei, cara, eu tô indo pra um negócio que eu nunca imaginei fazer, que não tem nada a ver com o que eu queria fazer. Sim. E isso tudo me levou a voltar a mexer com cavalo, com cavalo de uma forma que eu jamais imaginei. Exato. Eu, pequenininha, jamais imaginaria que eu estaria começando a criar cavalo e tendo esse propósito de tentar ensinar. Não ensinar, né? Porque eu também não sou ninguém para ensinar. Mas tentar mostrar que, poxa, com amor, com dedicação, respeitando o tempo, a gente consegue ter bons frutos aí. Sim. Então, às vezes a gente duvida muito do caminho que a gente tá seguindo. A gente não entende o porquê que a gente tá seguindo esse caminho. Só que no fim, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Exatamente. E você vai voltar a fazer o que você realmente ama, o que faz seu coração aí sorrir. Sim. E para conhecer seu dia a dia, seu Instagram, eu queria saber, para quem quer acompanhar seu dia a dia como modelo, mexendo com os cavalos, fala pra gente como é que a gente encontra. Tá bom. O meu Instagram de modelo é @mlamendes. Lá eu posto um pouco dos cavalos também, um pouco do dia a dia, das fotos de trabalho. É bem aleatório o meu conteúdo, tá? Sim. De repente tem uma mensagem sobre cavalo, de repente tem uma foto de lingerie, Sim. De repente tem uma mensagem de superação, é bem aleatório. E tem o que eu fiz focado nos cavalos, que é @2leõesmm, que é onde eu tenho tentado postar mais conteúdo dos cavalos lá. Sim. E uma mensagem para quem tem esse sonho de levar mensagem pro mundo, né? Através de cavalos. Qual que é a dica que você dá? A dica é que ninguém nunca é pequeno demais. Eu acho que às vezes a gente tem essa questão de, nossa, quem sou eu na fila do pão pra querer falar alguma coisa, né? Sim. E, por exemplo, eu comecei a fazer uns videozinhos falando sobre as coisas que eu penso sobre cavalo, Sim. bem-estar. E, poxa, eu fui na Nacional do Marchador agora e alguns criadores vieram conversar comigo que eles tinham gostado muito do conteúdo. E, poxa, quem é a Maria, sabe? Eu comecei a mexer ontem com cavalo, tem criadores aí de renome. Sim. E, de repente, minha mensagem fez diferença para uma pessoa. Então, a gente nunca é pequeno o suficiente. Se você tem uma coisa legal para falar, se você acha que você consegue passar uma mensagem diferente, não interessa o seu tamanho. Tá. Vai lá e passa. Alguém vai escutar. Sim. Maria, pra mim, essa conversa impactou muito. Eu tô assim, até sem saber o que perguntar, porque é muito legal. Quando você pensa na moda, foi aquilo que eu falei no início, a gente imagina uma coisa completamente diferente. E você conseguir trazer esse olhar como modelo de que existe defeito, os defeitos pros olhos de quem tá olhando aquela imagem, né? Porque mulher tem, todos temos, né? Sim. Mas é legal esse reconhecimento, entender o individual e passar isso para os cavalos, né? Realmente a vida não é aquela foto, não é o story de 15 segundos, não é. Vai muito além daquilo. Com certeza. E essa pra mim foi uma mensagem que ficou pra mim, tô muito impactada porque a gente olha de fora, acha linda, mas não tem ideia desse dia a dia, né? E muitas vezes, uma coisa que eu, quando comecei a minha profissão de modelo, eu olhava pras meninas e falava, essas meninas têm uma autoestima inabalável, elas são maravilhosas. Sim. Elas acordam maravilhosas. Eu falei, que problema pode ter uma pessoa dessa? Ela deve se olhar no espelho e achar a coisa mais linda do mundo, porque é o que ela é. E na verdade, não. É o que eu falei, as inseguranças que a gente tem com o nosso corpo são as mesmas que qualquer outra mulher tem. Sim. Então, assim, às vezes a gente fica se cobrando demais, principalmente agora com o Instagram. A gente é bombardeada aí com foto de corpos perfeitos. Sim. E a gente fala, caramba, eu não tenho tempo de ficar desse jeito, de dedicar minha vida. Eu tenho filhos, eu tô na correria de trabalho, eu não consigo me alimentar direito. E, poxa, mesmo aquela pessoa que tá na foto, ela não é daquele jeito. Sim. Ali é um ângulo que ela pegou, muitas vezes tem Photoshop no meio também. Então aquela pessoa é tão real, ela tem tantos defeitos quanto você. Só que ela soube ali dar um jeitinho de esconder e de passar uma imagem do que ela não é.
Exato. Então eu acho que as mulheres, principalmente homens também, têm muito problema de autoestima. Mas as mulheres também, a gente se cobra demais. E ninguém tem o porquê querer ser perfeita, né? Nem Jesus, né, era perfeito. Sim. Então a gente se cobra demais por uma coisa que, poxa, que diferença faz se você tem um pouquinho de celulite, se você tem estria? Cara, olha pra você, tipo, é uma pessoa que tá sempre sorrindo, tá batalhando, é uma pessoa que todo mundo quer estar perto. Então, Exato. quem vai ligar pra isso? Então a gente se cobra demais por uma coisa que só a gente que vai reparar. Você tem tantas qualidades aí, tantas coisas boas, pra que se prender num, entre aspas, defeitinho que todo mundo tem? Exato. Muito linda a sua história. Queria te Obrigada. agradecer imensamente por participar do GeaCast. Uma baita mensagem. Tenho certeza que tem gente assistindo, ouvindo, que tá se identificando com essa história. De repente tá lá no escritório e tá pensando, ai, meus cavalos. E dá sim pra gente transitar, Sim. né? É a paixão que move aí. Parabéns pela sua história. Imagina, eu agradeço. Parabéns. Foi uma honra te receber aqui. Imagina, a honra foi minha, Lu. Muito obrigada. Foi um prazer, meu primeiro podcast. É isso aí, primeiro de muitos. Eu já colocaria você como embaixadora do Manga Larga Marchador, gente. Pelo amor de Deus, a mensagem que essa mulher tá Tô aqui tá só me levando. notarem. Me notem. Gameleira ano que vem. Já foi esse ano, né? Você teve lá? Aham, sim. Foi bem legal, né? Bem Sim. completo o evento, É um né? evento bem legal. É, Eu só conheci os eventos do Quarto de Milha, né? Do É, Marchador. Eu ainda, sim. assim, um evento grande eu não tinha ido nenhum. sim. Mas foi muito legal. Muito bom. Pessoal, esse episódio tá nas principais plataformas de áudio, também no YouTube. Curte, comenta, segue a gente e manda essa mensagem para mais pessoas. Obrigada, até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Se você tá ouvindo esse episódio nas plataformas de áudio, não esquece de avaliar a gente. Coloca lá 5 estrelas, que a gente quer distribuir essa mensagem para cada vez mais pessoas.